Se você tem dívidas ou está passando por uma situação financeira complicada, apertada, não sabe qual boleto que você paga primeiro, não sabe se você vende o seu carro, vende um patrimônio, o que você faz, né, da sua vida, e isso está tirando sua paz, está tirando sua tranquilidade, está tirando até a sua qualidade de vida, de relacionamento com a sua esposa, com a sua família, com o seu sócio. Calma, que hoje eu te trouxe aqui 6 passos que vão te ajudar a virar a chave na sua vida, a sair dessa condição e voltar a ter qualidade de vida, voltar a ter paz, voltar a organizar a sua vida financeira ou até organizar a sua vida financeira pela primeira vez na sua vida, viver algo novo na sua vida, tá bom? Então fica comigo que eu vou te contar esses 6 passos. Meu nome é Vanessa Sanches, eu sou empresária há 7 anos, sou especialista em finanças e vou te ensinar tudo sobre como sair das dívidas. Então, olha só, em primeiro lugar, quando a gente tem dívidas, quando você está passando por este momento em que você tem muitas contas a pagar, se tornou uma bola de neve, seja no cartão de crédito, seja no banco com empréstimos, seja com até agiotas ou fornecedores, você precisa, em primeiro momento, sentar e encarar as suas dívidas. Eu sei que dá vontade de nem olhar para aquilo lá, eu sei que tem pessoas que nem entram mais na conta bancária para não ver quanto que tá aquilo ali, nem quer conversar com o seu gerente do banco, não quer saber, não quer atender o fornecedor, o cobrador, porque desgasta. Mas para você sair dessa bola de neve, você vai ter que encarar esse problema, vai ter que encarar as suas dívidas e descobrir de fato quanto que é a sua dívida, tá? Então anote aí, primeiro momento você vai descobrir o quanto você deve, como que tá a sua dívida, tá? E nesse momento, inclusive, verifique com o seu fornecedor, com o banco, com a agiota, enfim, com a pessoa a quem você deve, o valor da sua dívida e o valor dos juros, porque existe uma diferença entre o valor da dívida original e o valor dos juros, né? Porque isso vai ser importante para um próximo passo. Então descubra lá quanto que seria para você quitar essa dívida hoje, quanto que seria para você parcelar, qual que é os juros dessa parcela. Então você vai ter uma conversa com os seus credores, com o fornecedor, com o banco, sobre opções que você teria, tá? É muito importante que você faça isso, que você faça a sua pesquisa, descubra quanto você deve e quais opções você teria para pagar essas dívidas, ok? Então encare o problema, veja quanto você deve e veja opções. Num segundo momento, você vai olhar para a sua renda atual. Então, se essa dívida é uma dívida pessoal, você vai olhar para o seu salário, para a sua renda familiar, se você faz junto com a sua esposa ou se você faz junto com o seu marido, você vai sentar e ver quanto que vocês ganham por mês, quanto que vocês fazem de dinheiro por mês, para vocês verem, né? Quanto que você poderia pagar dessa dívida mensalmente. Então, você vai fazer uma análise agora de quanto você poderia pagar dessa dívida. E para fazer isso, você vai ter que fazer o levantamento dos seus gastos da família. Então, lembrando, se é uma dívida pessoal, você vai fazer isso com as contas pessoais. Você vai ver quanto você ganha na sua vida pessoal e quanto você gasta na sua vida pessoal, o orçamento mensal. Quanto que você gasta de supermercado, quanto que você gasta de combustível, quanto que você gasta com a escola das crianças, com a parcela da casa ou com o aluguel da casa, se você paga o carro, se você paga internet, telefone, água, energia, tudo. Se você tem uma secretária do lar, um plano de saúde, tudo, você vai listar suas contas pessoais, parcela de cartão de crédito que você tiver, tudo. Você vai ter que realmente colocar mais uma vez as cartas na mesa, que agora a gente vai descobrir a condição que você tem de pagar uma quantia por mês da sua dívida, tá? Vanessa, e se a minha dívida é uma dívida empresarial, é uma dívida da minha empresa? Então, você vai fazer também o mesmo sentido, só que voltado para a sua empresa. Você vai pegar uma média de faturamento da sua empresa. Então, quanto, na média, nos últimos 3 meses, por exemplo, uma média dos últimos 3 meses, a tua empresa faturou. Que daí a gente tem uma média de entradas. E aí vamos olhar as saídas, vamos ter uma média de saídas da sua empresa, para saber também quanto que cabe ali no orçamento da empresa para ela pagar essa dívida. Então até aqui nós vimos que você vai descobrir qual é o valor da sua dívida, possibilidades de pagamento da dívida, depois você vai ver qual é o seu orçamento financeiro, quanto que você tem ali de possibilidade de encaixar uma parcela, um pagamento para começar a quitar essa dívida. Agora, no terceiro ponto, nós vamos olhar
qual dívida nós vamos começar a pagar, porque tem alguns casos de pessoas que têm mais de uma dívida. Se você tem só uma, ok, você já sabe qual você vai pagar. Mas se você tem mais de uma dívida, então nós vamos ter que ver qual nós vamos pagar primeiro, qual que a gente vai negociar primeiro. E aí um critério que a gente usa para fazer isso é ver qual é a taxa de juros maior. Então, você vai analisar a taxa do seu fornecedor, a taxa do banco, a taxa de todos os seus credores e ver qual é a taxa de juros maior e você vai começar a pagar por essa dívida. As outras, você vai ter que agir com muita humildade e sinceridade, chegar nos seus fornecedores e explicar a situação. Nesse momento, a gente tem que deixar o orgulho de lado, o julgamento de lado, assumir as nossas consequências e responsabilidades e chegar no nosso fornecedor e explicar a situação, falar que você tem interesse sim de pagar a dívida, só que você está organizando ali o seu financeiro para fazer esse pagamento. Se você tiver uma estimativa real, né, de verdade, de quando você vai começar a pagar, fale essa estimativa para o seu fornecedor, mas avise ele que você está se organizando e vai fazer o pagamento da dívida, tá? Então, você vai escolher qual que tenha os juros mais alto para negociar e começar a pagar, e as outras você vai avisar os credores, as pessoas que você está devendo, que você tem interesse de pagar, mas que você está se organizando para fazer isso, combinado? Um quarto ponto, eu quero trazer um alerta aqui para vocês muito importante. Muitas vezes a pessoa que está com dívidas, ela fica desesperada, né? Ela sente ali a corda no pescoço, ela se sente sufocada por aquilo que está acontecendo, não dorme direito, acorda triste, tem muito cuidado para não entrar até numa depressão, em algo emocional mesmo. Você tem que tomar cuidado para não tomar uma decisão de cabeça quente e fazer algo que vai te prejudicar mais ainda no futuro. Como o quê? Vender ou se desfazer da única coisa ou das coisas que você tem que podem te fazer ter mais dinheiro, que são as fontes de renda. Então, às vezes, você tem uma empresa, às vezes você tem um negócio, e daquele negócio você tira a renda. E aí você fala assim, eu vou vender isso daqui para pagar minhas dívidas. Não faça isso. Porque se você tem uma empresa, um negócio, ali é uma oportunidade de você fazer mais dinheiro. E se você vender tudo o que você tem para pagar suas dívidas, como que você vai viver depois? Você já parou para pensar nisso? Então, às vezes você quer ter aquela paz, né, no seu coração, na cabeça, de que não tem nada devendo, não tô devendo nada para ninguém, mas você vende tudo que você tem e aí você não tem uma casa para morar, não tem um carro para andar e não tem de onde tirar a sua fonte de renda. A mesma coisa quando a pessoa vende o carro. Como você vai andar depois? Como que a tua família vai andar depois? Então, muito cuidado na hora de tomar essas decisões. Converse com o fornecedor, converse com o seu credor, converse com as pessoas com quem você está devendo e negocie. Tenha esse controle emocional, essa sabedoria de negociar e de recomeçar, de se reerguer, tá? Mas muitas vezes a decisão de vender a sua empresa, desfazer do seu negócio ou vender coisas a preço de banana não é a melhor decisão. Vender uma casa a preço de banana, vender um carro no desespero, na urgência, na emergência, não vai ser a melhor decisão. Ou até devolver a casa para o banco ou algo nesse sentido. Então, negocie. Tenha essa conversa. E eu sei que muitas pessoas não conversam, não entram em negociação por puro orgulho, por medo do julgamento, pessoas que têm medo do julgamento até do gerente do banco. O que o gerente do banco vai pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? O que esse agiota vai pensar de mim? Olha, você entrou, né, nessa situação que você tem uma dívida, você vai sofrer as consequências, mas você vai ter um aprendizado com tudo isso. E todo mundo passa por algo na vida em que aprende, em que você passa por uma situação difícil e vai evoluir, vai se tornar uma pessoa melhor. Então a gente tem que ter humildade, deixar o orgulho no bolso, de lado e realmente ir lá e negociar. Cuidado para não vender, para não se desfazer da sua fonte de renda ou do seu patrimônio, tá? Negocie a sua dívida, comece a pagar ela com uma organização no seu financeiro. E aí vem um quinto ponto, que é justamente para você focar, para você mirar os seus olhos em soluções. E soluções que podem, inclusive, estar interligado a fazer mais dinheiro, a aumentar a sua renda. Eu já atendi pessoas que têm dívidas e o que acontece com essa pessoa? Ela fica tão frustrada, tão negativa, tão
triste realmente com tudo aquilo que está acontecendo, tão sufocada, que ela nem consegue pensar em estratégias, em possibilidades de fazer mais dinheiro. Ela nem consegue mais se dedicar à empresa que ela tem, ela nem consegue mais pensar em estratégias de vendas para a empresa que ela tem. Ela tem ali uma máquina de fazer dinheiro, que é uma empresa, mas ela não consegue se dedicar e fazer aquilo girar, porque ela está sufocada pelas dívidas. Então eu preciso chamar a sua atenção aqui para isso. Enquanto você estiver olhando só para o problema, para a dívida, para o cheque que vai cair, para o vencimento, para o boleto, que vai acontecer isso, você ficar olhando para o problema, ficar reclamando, não vai resolver nada. O que você tem que fazer neste momento é se blindar, buscar a sua espiritualidade, orar, se blindar, fazer algo que você gosta, sai para correr. Sai para caminhar, Vanessa, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver que vai oxigenar seu cérebro? E quando a gente oxigena nosso cérebro, a gente pensa melhor. Então, para você pensar melhor, para você ter mais ideias e estratégias de fazer mais dinheiro, aumentar a sua renda para você pagar essa dívida mais rápido, vai correr, vai fazer alguma coisa que você gosta, que não gaste muito dinheiro, mas que você faça uma corrida, por exemplo. Sente ali na frente da sua casa, com o seu esposo, com a sua família, tenha um momento gostoso ali, faça uma janta para vocês e tente fazer um momento propício para você ter ideias, para você conseguir pensar e recomeçar, a você realmente se reerguer, tá? Porque você ficar olhando só para o problema e reclamando não vai resolver nada. Então você tem que buscar coisas que te façam bem, acordar mais cedo, tomar um café da manhã legal, fazer um devocional, fazer uma oração, estudar, assistir um vídeo, buscar conhecimento para você fazer mais renda. E para você, talvez, inclusive, retomar as vendas da sua empresa, porque eu sei que as pessoas ficam ali sufocadas com a dívida e acabam não conseguindo fazer mais nada. Não se entregue, não fique deitado na cama, não fique deitado no sofá se entregando a este momento. Você precisa se levantar e resolver essa situação. E a melhor forma de você resolver essa situação é você se dedicando a soluções, tá? Pensar em estratégias, pensar em coisas que vão te ajudar a ter mais renda para você pagar essa dívida mais rápido e você vai sair dessa e depois você ainda vai contar isso para outras pessoas, vai ajudar outras pessoas com isso que você aprendeu nessa situação da sua vida. E em último lugar, você precisa construir novos hábitos. Porque se você entrou em uma dívida, alguma coisa aconteceu. Pode ter sido que você não tinha uma reserva de segurança, que você nunca conseguiu guardar dinheiro, que você não tinha ali uma reserva para te calçar, para te blindar, né, para te dar um resguardo para investimentos arriscados que você fez. Então você precisa ter uma reserva de segurança. Outro hábito que talvez você não tinha era o hábito de olhar o seu financeiro, de controlar o seu financeiro, de cuidar das suas contas, de gastar menos do que você ganha, né? Tem pessoas que vão gastando e acham que vai dar tudo certo e no final está atropelado em dívidas e cheio de juros. Então crie novos hábitos. Hábitos, primeiro de tudo, de estudar. Se você tem dificuldade na área financeira, comece a estudar, assistindo mais vídeos como esse, aulas como essa, livros, né, filmes que vão te agregar valor, que vão te ensinar a ter uma postura diferente. Então, e comece a ver o que eu fiz de errado. Analisa, por que eu entrei nessa dívida? O que eu fiz de errado? O que eu tinha que ter feito de diferente? Eu tinha que ter tido uma reserva de segurança? Eu tinha que ter tido um controle financeiro? Eu precisava ter gastado menos? Eu precisava ter pensado melhor antes de tomar uma atitude? Talvez uma sociedade ruim que eu fiz, né? Talvez uma decisão que eu tomei de cabeça quente. Então veja o que você errou e comece a criar hábitos novos, para que você não entre de novo numa situação como essa. Tem pessoas que têm o hábito, que já se acostumaram a ficar trocando cheque com a agiota o tempo todo. Tem pessoas que já se acostumaram a ficar fazendo empréstimo para tudo. Todo ano faz um empréstimo, toda hora pega um empréstimo. Não pode ver um créditozinho lá que aparece no aplicativo do banco que já quer pegar. Ou tem o costume de usar muito cartão de crédito e aí sempre fica apertado ali para pagar o cartão de crédito. Esse tipo de hábito você já identifica que são hábitos ruins, que estão te fazendo mal, que são sabotadores, te puxam para baixo. Então começa a construir novos hábitos.
pô, eu não preciso, eu não deveria estar pegando empréstimo toda hora, me endividando toda hora. Por que que eu não começo a poupar um dinheiro do meu orçamento financeiro? Por que que eu não começo a poupar 10% do meu orçamento, da minha renda, do meu salário todo mês para que eu construa uma reserva? Para que eu pare de ficar pagando juros para o banco. Já pensou você receber juros do banco? Olha que maravilha! Quando você aplica o seu dinheiro, até mesmo numa poupança que rende pouquinho, ou numa outra aplicação financeira que rende mais, o banco vai te pagar juros. Olha que louco isso! Você para de pagar juros para o banco fazendo empréstimo e você começa a fazer aplicação financeira para receber juros. Só que isso vem de um hábito financeiro de poupar dinheiro, de guardar dinheiro. Comece a comprar as coisas à vista. Já pensou você parar de usar cartão de crédito, de ficar fazendo parcelinha toda hora, começar a comprar à vista? Outro hábito financeiro, começa a planejar o que você vai gastar. Tem pessoas que, hoje eu vou comprar roupa. Hoje eu vou comprar tal coisa. Hoje eu vou comprar, né? Então, começa a planejar o que você quer durante o ano. Eu quero fazer uma viagem. Então, planeja essa viagem. Faz um planejamento financeiro para isso. Faz um planejamento para a volta às aulas dos seus filhos. Faz um planejamento para o Natal, para você poder presentear as pessoas que você gosta. Então, começa a construir novos hábitos financeiros. Aquilo que te trouxe até essa situação de dívida, deixa para trás. De ficar pegando empréstimo, trocando cheque com a agiota, fazendo muita parcela, comprando muita coisa parcelada, comprando as coisas por impulso, por emoção, deixa isso para trás, no passado, aprende com isso que você viveu e começa a construir novos hábitos, principalmente de poupar dinheiro e gastar menos do que você ganha. Assim você vai conseguir pagar suas dívidas e já vai estar se construindo novos hábitos, né? Uma nova pessoa, vai aproveitar isso que você passou para ser uma pessoa ainda melhor. Combinado? E para você aprender mais sobre gestão financeira, hábitos financeiros, eu te convido a me seguir no meu Instagram, @VanessaSanches, e também acompanhe mais aqui no YouTube, curta, compartilhe esse vídeo com mais alguém que está com dívidas, que tem hábitos financeiros ruins, compartilhe esse vídeo e me siga no Instagram também, que lá eu posto conteúdo todos os dias sobre finanças, tá bom? Um beijo e até mais!